Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Você deve estar com sua apostila aberta na página 37, o ponto 6, porque foi onde nós paramos na última aula. Estamos apresentando as evidências da humanidade do Senhor Jesus Cristo. A próxima evidência é essa, que Jesus enfrentou problemas que caracterizam a humanidade. Ele angustiou-se com a urgência de sua missão. Quando nós lemos em Lucas 9:50, vemos que Jesus voltou o seu rosto para ir para Jerusalém, porque era o momento, então estava se aproximando o momento dele cumprir sua missão. Então ele focou nesse propósito. Só que esse foco não foi feito de uma maneira assim, sem angústias dentro de Jesus. O texto de Lucas 12:50 nos diz que ele se angustiou com o batismo que ele sabia que seria batizado, e esse batismo se refere exatamente à sua missão, à sua morte. A palavra angustiar aqui dá a ideia de aperto, ele se sentia apertado ou sentia um aperto. Algumas vezes esta palavra foi traduzida no Novo Testamento como constrangido. Literalmente ela foi usada para falar de quando a multidão apertava Jesus. Então, apesar de estar focado em cumprir o propósito e a missão, Jesus sentia esse aperto dentro de si. Ele sabia que isso era necessário, importa, aí em Lucas 13:33, fala de que é para ser assim, é para esse dever. Mas, mesmo sabendo que era o seu dever, e que, mesmo também estando focado, ele se angustiava com esta missão, uma característica aí de humanidade. Mas um outro problema que Jesus enfrentou, que caracteriza a humanidade, um problema que caracteriza a humanidade, foi sua perturbação com aquilo que estava envolvido em sua missão. Em João 12:27, ele diz que a sua alma estava angustiada pela hora que se aproximava. A palavra angústia, tanto aqui como em João 13:20, quando ele se angustiou diante do fato de que alguém dos seus discípulos iria traí-lo, ela dá a ideia de uma perturbação, de uma agitação interna. Da mesma forma como a água é agitada no mar, então o coração da pessoa fica agitado. Foi a mesma agitação que ele teve lá em João 11:33, quando ele viu o choro de Maria. Um outro momento que demonstra que Jesus enfrentou problemas que caracterizam a humanidade foi que o tipo de morte que ele enfrentaria lhe causou pavor e ansiedade. Ele mesmo, o texto de Marcos diz que ele começou a sentir-se tomado de pavor, de alarme e de angústia. Essa palavra angústia, que é uma terceira palavra diferente na língua original, fala de uma ansiedade, de um estresse, de uma preocupação. E ele mesmo diz para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste. Então, Jesus encarou sua morte não com uma serenidade apática, não, ele encarou sua morte como um ser humano perfeito encararia aquele tipo de morte. Ele manifestou sua humanidade nisso. Mas um outro tipo de problema característico da humanidade demonstrado por Jesus foi o seu clamor diante da sensação de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Ele já havia demonstrado que não queria ficar sozinho quando levou 3 discípulos para orar com ele. Então, diante daquela solidão do desamparo,
Jesus então manifestou que clamava por ajuda. Isso é uma evidência de sua humanidade. E ele também exasperou-se diante da incredulidade daqueles a quem tinha de ministrar. Um episódio lá, quando ele desce da transfiguração e encontra o menino possesso que os discípulos não conseguem expulsar, Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A palavra sofrer aí, até quando eu vou aguentar vocês? Então, isso são manifestações de humanidade em Jesus, certo? Jesus, então, enfrenta esses problemas típicos da humanidade como um ser humano, manifestando aí sua humanidade, manifestando que ele é ser humano. Mas também ele manifesta a sua humanidade quando ele enfrenta as oposições causadas por sua obediência ao Pai. Os oponentes de Jesus, por exemplo, foram os religiosos que não concordavam com ele, os seus próprios parentes, né, que chegaram a considerá-lo fora de si, como se ele não estivesse usando bem, ou dominando bem a sua mente. E os próprios discípulos o abandonaram. Então Jesus enfrentou estes problemas típicos de um ser humano. Isto então é uma evidência de sua humanidade. Mas uma outra evidência da humanidade, que você vai ver aí na próxima página, é que Jesus ele teve limitações do seu conhecimento, certo? Jesus teve certas limitações no seu conhecimento, ele precisou aprender. É dito que ele crescia em sabedoria, ele fazia progressos em sabedoria. Então ele precisou aprender. Uma outra evidência de limitações do seu conhecimento são as perguntas, né? Ele pergunta ao pai do menino lá: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele perguntou lá: quem tocou nas minhas vestes? Ele sentiu que dele saíra poder, mas ele não sabia quem havia tocado nele. Ele se vira e pergunta quem tocou. Diante antes, melhor dizendo, da ressurreição de Lázaro, ele pergunta: onde o sepultastes? Então, ele está manifestando que ele tinha uma certa limitação de conhecimento, algo que ele mesmo admitiu quando falou que a respeito do dia e da hora ninguém sabe, nem o Filho chega a saber. Então, Jesus, na sua humanidade, na sua encarnação, teve limitações de conhecimento que são típicas de um ser humano, certo? Isso não se configura pecado, porque Jesus sabia de suas limitações e não fez declarações fora do seu próprio conhecimento. Então ele assume a humanidade, inclusive, com as limitações. Mas talvez você esteja lembrado de momentos, né, e há uma lista de referências aí, que demonstram que ele tinha um conhecimento excepcional, um conhecimento além do normal. Ele sabia certas coisas que um ser humano normal não sabe. Como explicar esse conhecimento excepcional que Jesus tinha? Então aqui vai a sua tarefa. Você deve ler as referências que aparecem aí na sua apostila, alistar o tipo de conhecimento sobrenatural que Jesus tinha, responder então a pergunta, né, como explicar isso, e me enviar aí pela plataforma. Esta será a sua tarefa para este momento da aula. Mas Jesus também, como parte da sua humanidade, evidência, ele tinha uma vida de dependência e obediência a Deus nos moldes de uma pessoa humana. Por exemplo, ele teve uma vida devotada à oração. Jesus é visto várias vezes, é relatado nos evangelhos, várias vezes que Jesus está orando. Ele frequentou a sinagoga, né?
Jesus foi lá na sinagoga frequentou, ele foi batizado, ele submeteu-se ao batismo para cumprir a justiça, ele submeteu-se às provações. Jesus, então, também aceitou ser provado, ser tentado. Ele dependeu da ação do Espírito Santo, conforme aparece lá em Atos 10:38, o testemunho de Pedro que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele dependeu do Espírito Santo. E ele manifestou confiança em Deus. Na sua morte, os seus oponentes testemunham isso, que ele manifestou confiança em Deus. Então, essa vida de dependência e obediência a Deus nos moldes da humanidade é uma evidência da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Uma outra evidência é que Jesus submeteu-se às autoridades humanas também da forma, nos moldes que os homens tementes a Deus devem fazer. Por exemplo, Jesus submeteu-se aos seus pais. É dito em Lucas 2:51 que ele volta com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus aceita, durante aquele tempo, a autoridade dos seus pais. E lá em Mateus 17:24-28, nós vemos que Jesus pagou impostos, mesmo quando considerou estes impostos injustos. Então Jesus submete-se às autoridades humanas, como homens tementes a Deus devem fazer. Uma outra evidência da humanidade de Jesus foi o estilo de vida que ele teve, de um homem comum, certo? Então é relatado lá em Mateus 11:19, veio o Filho do Homem que come e bebe, e as pessoas dizem, é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, o estilo de vida que Jesus teve foi de um homem comum, certo? Foi de um homem comum aqui no sentido de um homem normal. No seu caso era um homem perfeito, mas um homem normal. Mas uma evidência muito forte aqui, é que Jesus denominou-se homem. Jesus chamou-se de homem. Lá em Mateus 4:4, de forma indireta, ele diz, falando de si mesmo, rebatendo a tentação, que nem só de pão viverá o homem. De uma outra maneira, foi em Lucas 24:39, quando ele se apresenta com seu corpo ressuscitado e diz, olha, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então Jesus está ali afirmando que ele está como um homem completo diante dos discípulos. E uma outra em João 8:40, que nas nossas versões diz, mas agora procurais matar-me a mim. Só que no texto grego nós lemos, mas agora procurais matar-me, homem, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, então, se apresenta ou se denomina como homem. Mas, além disso, nós temos outras pessoas chamando Jesus de homem, reconhecendo Jesus como humano. Por exemplo, os anjos, naquele momento da sua ascensão, o chamam de homem, de varão, a mesma palavra que utilizam para os discípulos, varões galileus, porque estás olhando para os céus, este varão, então, homens galileus. Este homem, que foi assunto ao céu, os anjos o chamam de homem. Mas é muito importante o texto de Romanos e Corinto. Primeiro vamos ver Romanos, quando Paulo chama Jesus de homem e fundamenta a doutrina da nossa salvação nisso. Quando ele faz o contraste entre Adão e Jesus, ele diz lá, o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo. E ele vai continuar sua argumentação nos outros versos. Então, ele claramente afirma Jesus Cristo como homem. Em 1 Coríntios 15:21, por um só homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15:47, o primeiro homem, se referindo a Adão, é formado da terra, é terreno. O segundo homem, se referindo a Jesus, é do céu. E em Timóteo, 1 Timóteo 2:5,
quando fala de Jesus, único mediador, né? O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Então nós temos evidências da humanidade, essa é uma evidência que eu considero muito forte, que Jesus é chamado de homem por contemporâneos e por escritores da palavra de Deus. Mas além disso, uma outra evidência, né, a última evidência, é que a Bíblia fala de uma encarnação. João 1,14, o Verbo se fez carne. Gálatas 4,4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne. Hebreus 10,5, corpo me formaste. E 1 João 4, 2 e 3, note bem, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. A negação da humanidade de Jesus é uma heresia que coloca a pessoa no grupo do anticristo. No versículo anterior, ele fala dos falsos profetas. Então, a negação da humanidade de Jesus é uma característica do erro, do falso ensino, da falsa profecia do anticristo. Estas são as evidências, né? Agora, durante a história, nós tivemos algumas heresias que negaram a humanidade de Cristo. O docetismo foi uma delas, e a outra, o apolinarianismo. Para preencher essa parte, você deve voltar aí na sua apostila, na parte que eu tratei da história da doutrina, história da cristologia. Você volta lá, você pesquisa e nos diz aí o que é o docetismo, o que é o apolinarianismo. Mas nós temos também alguns desvios recentes, mais perto de nós, mais perto do nosso tempo. Por exemplo, de Karl Barth, teólogo suíço, que influenciado pelo existencialismo, que o existencialismo afirma que o testemunho histórico não é importante para a fé, então a humanidade de Cristo ela não é negada, mas ela é negligenciada. Ela não é considerada importante, pois na sua humanidade Jesus não nos revela Deus. Okay? Então a humanidade de Jesus é considerada como algo de menor importância, embora não seja negada. O outro desvio recente, na mesma corrente aí da neo-ortodoxia, é Rudolf Bultmann. Ele diz que a fé não pode estar baseada em eventos, mas na pregação da igreja primitiva, no significado existencial de Jesus. A questão é como Jesus transforma nossas vidas, vai dizer Rudolf Bultmann, e não a sua humanidade ou a sua história. Agora nós vamos ver, né, quanto a esses desvios recentes, que o problema então desses desvios, ou com estes desvios, é que, primeiro, nossa salvação depende da humanidade de Jesus. Isto nós já vimos na aula anterior, quando vimos aqueles textos em Hebreus. Para ser o nosso Salvador, Jesus tinha que se tornar homem, tinha que ser humano. Se ele não assumiu a nossa humanidade completamente, nossa salvação está em risco. Somente aquilo que é assumido é curado, como disse um teólogo da história da igreja. Então Jesus teve que assumir plenamente a nossa humanidade. Há outro problema com esses desvios recentes é que a Bíblia fornece base histórica para a fé. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A fé bíblica está fundamentada na história. A negação da história implica na negação da fé cristã. E, em terceiro lugar, combatendo esses desvios recentes, é que Jesus enfatizou sua humanidade, quando ele fez questão de ser tocado pelos discípulos. E como nós vimos, outros textos bíblicos
enfatizam a humanidade de Jesus. Então, a humanidade de Jesus é de suprema importância para nós. E encerrando essa parte da humanidade de Jesus, vamos para as implicações da humanidade de Jesus. Primeiro é que a morte redentora de Jesus tem valor para nós, pois ele se ofereceu como um de nós em nosso lugar. Nós vimos isso em Hebreus, certo? Você deve estar lembrado. Se ele não fosse humano, ele não poderia ser o nosso Salvador. Guarde bem aqueles textos de Hebreus, entenda bem o que nós explicamos ali, porque se Jesus não assumisse a nossa humanidade, a salvação, a sua morte na cruz, não teria valor para nós. Mas a outra implicação é que Jesus pode simpatizar-se conosco e interceder por nós. Isso fica claro lá em Hebreus 4,15, né? Ele, como sumo sacerdote que se tornou humano, ele pode simpatizar-se com nossas provações e interceder por nós. Outra implicação muito importante é que em Jesus nós vamos conhecer a verdadeira natureza da humanidade, o que é realmente ser humano. A gente muitas vezes olha para Jesus e não o vê como humano quando a gente o compara conosco. Mas o problema não é que Jesus não é humano, ou que ele é sobre-humano. Não, a questão é que nós somos sub-humanos. A nossa humanidade está corrompida pelo pecado. Esse é o problema. Em Jesus, a verdadeira humanidade é revelada. Em Jesus, nós sabemos o que é realmente um ser humano. Então, se nós não tivéssemos pecados, nós seríamos humanos exatamente como Jesus é. Ele também pode nos servir de exemplo na sua dependência da graça de Deus e no seu comportamento. Algumas vezes a gente escuta o argumento, não, mas Jesus fez assim porque ele era Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Se é assim, então ele não nos serve de exemplo. Ele nos serve de exemplo porque ele assumiu a nossa humanidade. Ele agiu como ser humano. Ele demonstrou como um ser humano pode agir. Então, ele nos serve de exemplo nessa dependência da graça de Deus e no seu comportamento. Fica evidenciado também que a matéria e a natureza humana, como criadas por Deus, são boas. O fato de Jesus ter assumido matéria e a natureza humana significa que elas não são em si pecaminosas. Elas se tornaram pecaminosas, sofreram a corrupção do pecado, mas em si não são pecaminosas. E a última implicação é que Deus não é somente transcendente, ele é também imanente. Ele é um Deus que transcende, sim, que está além do mundo, mas ele é um Deus que interage com a sua criação, e a mais forte evidência disso foi que ele se tornou homem. Ele veio ao mundo. Estas são as implicações da divindade